Pessoal, vamos fazer o nosso giro pela política no Rumble desse dia 7 de setembro de 2022, em 200 anos da independência do Brasil. Que coisa, hein? Como vocês sabem, eu vou daqui a pouco lá para a manifestação em Copacabana. Eu estou gravando esse vídeo antes da manifestação para falar sobre as outras notícias do dia, né? Eu imagino que a grande notícia de política do dia vai ser a manifestação do dia 7 de setembro, mas para isso eu vou fazer um vídeo lá no YouTube falando sobre essa manifestação, provavelmente mais de um vídeo, pelo menos um, e aqui eu vou falar sobre outros temas que aconteceram também nesse dia 7 de setembro. Né? As notícias que a gente vai falar aqui foram trazidas por Batman, ANCAP, Xunda e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas, que deu empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Vamos falar na briga do Lula contra o Ciro Gomes. O Lula está desesperado contra o Ciro. O TSE e a censura seletiva deles. E o PCC, que recomendou o voto no PT. Olha que beleza. E muito mais coisas. Vamos começar falando sobre as pesquisas. Esse agregador aqui é uma bosta, porque ele tá pegando só as pesquisas favoráveis a Lula. Botou aqui hoje a pesquisa, porém, do Paraná Pesquisas. Olha só, Lula aparece com 40% e Bolsonaro com 36,4%. Ou seja, empate técnico, com Lula na frente numericamente. Né? Importante notar também o crescimento de Ciro e Tebet, principalmente da Tebet, porque é aquilo que eu falei para vocês, o Ciro, eu tenho medo do Ciro, o Ciro pode pular fora. E para o Bolsonaro é muito interessante um segundo turno, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Isso daí é importante, a Tebet está crescendo, porque assim, tendo outros candidatos, impede que a vitória se dê no primeiro turno, tá? Apesar de que, eu estou falando isso, né? Tem um monte de gente falando assim, não, porque esse primeiro turno resolve de uma vez e coisa e tal, o Lula já ganha e coisa e tal. Esse pessoal todo está pensando em Ibope, IPEC, Datafolha, essas coisas. E eu não duvido nada que sim resolva no primeiro turno, mas com Bolsonaro ganhando a eleição no primeiro turno, né? Ia ser muito engraçado de acontecer se no final da corrida eleitoral Ciro e Tebet desistissem, né, falando que, não, temos que tirar o genocida do poder e não sei o que lá, aqueles papapá de esquerda, né, a gente sabe que a elite política brasileira está desesperada com Bolsonaro, os dois desistem para tentar ajudar Lula a fazer 50% no primeiro turno. E aí sim, se os dois desistirem, se Simone Tebet e o Ciro Gomes desistirem, certamente a eleição vai ser resolvida no primeiro turno. A questão é, eles estão achando que isso vai ajudar o Lula. Eu acho que não, hein? É capaz de fazer o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Mas enfim, a pesquisa da Paraná Pesquisas deu 40,2% dos votos para o Lula e 36,4% para o Bolsonaro. Como a margem de erro é 2,2 pontos percentuais, eles estão tecnicamente empatados e houve uma diminuição dos votos no Lula e um pequeno aumento de votos de Bolsonaro em relação à última pesquisa. Então, é isso daí. É um movimento que a gente tá acompanhando nisso daí, né? O Lula, na verdade, o Lula subiu um pouquinho, subiu 0,2 pontos percentuais, de 40 foi para 40,2, Bolsonaro tinha 35,2, subiu 1,2 ponto percentual, ou seja, subiu mais. O Ciro ficou parado e a Tebet registrou um salto grande de 0,7 para 4,1. Acho ótima notícia, a Tebet está crescendo, né? E, bom, o Lula está preocupado com isso. Por quê? O Lula sabe que mais 3 semanas de campanha é praticamente certeza do Bolsonaro ganhar. A economia está melhorando, as pessoas estão percebendo a melhora econômica, a campanha é algo que machuca o Lula. No segundo turno, a eleição começa com tempos iguais, é só os dois candidatos, então não tem toda essa fumaça de candidato a deputado estadual, deputado federal, não sei o que lá, é só mesmo a presidência e eventualmente algum governador de estado. Mas é muito mais limpa a campanha, muito mais, dá para focar muito mais na questão da corrupção do Lula. Então o Lula está preocupado com isso e ele quer que o Ciro saia porque o Ciro está ajudando o Bolsonaro na visão do Lula. Né? O curioso dessa história é que o Ciro pode falar a mesma coisa com relação ao Lula, né? Que o Lula está ajudando o Bolsonaro, porque se o Lula desistir também, o Ciro tende a crescer, a esquerda passaria para o Ciro imediatamente, né? Aí tem uma notícia aqui falando, olha só, pesquisa IPEC confirma que se tivermos segundo turno, repara como é que o pessoal, eles estão sonhando com Datafolha. Todo dia o cara bota o Datafolha ou o IPEC e dorme em cima, assim, sonho esplêndido.
né, que não, que o resultado já está decidido, que Lula vai ganhar no primeiro turno, no segundo turno, não sei o que lá. Aí, se tiver segundo turno, o que ele está dizendo é, pode ser que tenha no primeiro turno Lula já ganhe, mas se tiver segundo turno, a vaga disponível é de Bolsonaro. O que eles estão querendo dizer aqui, né? Que o Ciro tem que desistir. Se você vai votar no Ciro, desiste do Ciro, né? É o que o PT está falando aqui, ó. O QG do Lula já está adiantando o voto útil, o pedido por voto útil. Você aí que vai votar no Ciro, vota no Lula, apesar dele ser corrupto, porque não vai adiantar nada você votar no Ciro, vai estar ajudando o Bolsonaro, que aí Bolsonaro vai para o segundo turno, são mais 3 semanas e coisa e tal. Vota no Lula de uma vez, para o Lula ganhar de uma vez a eleição e coisa e tal. Esse é o tema que a gente vai ver muito eleitor do Lula falando. O problema do Lula para isso é, ele não percebe que, na maior parte das vezes, o eleitor do Ciro é alguém que não gosta do Lula. Não gosta do Bolsonaro também, por óbvio, mas não gosta muito mais do Lula do que do Bolsonaro. Existe sim uma grande quantidade de eleitores que não gostam do Lula e nem do Bolsonaro, e muitos deles estão lá no Ciro, isso é óbvio. Então, esse discurso do Lula é uma faca de dois gumes. De fato, ele pode fazer algumas pessoas desistirem de votar no Ciro e votar diretamente no Lula já no primeiro turno. Porém, o que vai acontecer? Se tiver segundo turno, ele vai ter machucado o pessoal que estava votando no Ciro. Por quê? Porque achava que gosta do Ciro, que acha que o Ciro tem chance, coisa e tal, e o Lula ficou fazendo um pouco do Ciro, que o Ciro não tem chance, coisa e tal. Esse pessoal vai ficar chateado com o Lula, e daí tem uma chance de, no segundo turno, não irem votar no Lula. Porque, naturalmente, o que você imagina é, num segundo turno, as pessoas que votaram no Lula, desculpa, que votaram no Ciro, vão acabar votando no Lula no segundo turno. A Simone Tebet, eu acredito que vai ser meio dividido aí, vai ser meio a meio pro Lula, pro Bolsonaro. Mas as pessoas que votaram no Ciro, a grande maioria delas vai acabar votando no Lula no segundo turno. Mas, com essa estratégia do Lula, de forçar o cara, de dizer que o Ciro é um merda, que o Ciro não tá fazendo nada, tá só atrapalhando e coisa e tal, arrisca ele perder muitos votos desse pessoal. Não acho que o pessoal vai chegar a votar em Bolsonaro, mas pelo menos não vai votar no Lula. Vai votar neutro, não vai votar. Enfim, é uma estratégia muito arriscada essa do Lula, mas parece que estão embarcando nisso porque estão chegando aí no nível do desespero, né? O TSE se negou a apagar um post que o Lula chama o agronegócio de fascista, e o motivo dado pela ministra Maria Cláudia Bucchianeri, ministra lá do TSE, ela disse que, olha só, o Lula falou mesmo essa frase, não houve nenhuma grande mudança nisso daí, né? Então, permitiram isso daí. Só que, lembra, essa ministra ela já tinha dado decisão desse tipo, dizendo que pode falar que o Lula tem ligação com o PCC, porque, né, na verdade, teve mesmo aquela interceptação telefônica num caso policial autorizada por juiz, e a interceptação de fato pegou o cara do PCC falando que havia uma ligação cabulosa com o pessoal do PT, uma conversa cabulosa e coisa e tal. Mas depois, essa decisão, quando chegou no plenário do TSE, acabou sendo revertida. Eu não duvido nada que vai acontecer a mesma coisa aqui, embora essa juíza particularmente esteja com a cabeça no lugar, a maior parte do TSE já fechou questão contra Bolsonaro. O que eles puderem fazer para impedir a vitória de Bolsonaro, eles vão fazer, né? Outra coisa muito engraçada que aconteceu ontem foi um deputado qualquer lá de Minas, que eu não me lembro o nome dele, que disse que, que pode usar fake news contra Bolsonaro porque é pela democracia, né? E olha, na verdade foi um sincericídio que ele fez, porque a gente sabe que a esquerda, os jornais, a mídia tradicional faz isso o tempo todo mesmo, né? Se é para atrapalhar Bolsonaro, então não tem problema de ser fake news e não sei o que lá, de usar essa arma contra ele, porque eles usam essa arma contra a gente, não sei o que lá, e vamos usar também fake news contra eles e coisa e tal. Chegaram a falar aqui negócio de, não, porque mamadeira de piroca se combate com mamadeira de piroca, foi uma expressão que ele usou, né? Ele está fazendo alusão ao fato de que teria havido uma fake news na época da eleição de 2018, falando de mamadeira de piroca, que estava no livro lá do kit gay do Haddad. E olha só, isso foi uma brincadeira, evidente, foi um meme que o pessoal fez, né? A cartilha do Haddad lá, o kit gay, existiu de verdade. Aliás, tem reportagens e mais reportagens falando da Dilma discutindo com o ministro da Educação Haddad sobre o kit gay, não sei o que lá, isso existiu de verdade. A mamadeira de piroca foi uma brincadeira que fizeram, um meme que fizeram com isso. E aí ele tá. Mas para a esquerda não existe isso, né? Para a esquerda, nossa, fake news, não sei o que lá e coisa e tal. E estão achando que vale tudo. A fake news que esse cara inventou foi. O que era mesmo? Eu nem lembro qual foi a fake news. Deve estar falando aqui.
partido de Bolsonaro estaria por trás do pedido para suspender a lei que aprovamos garantindo o piso salarial da enfermagem. Se for confirmado é muito grave, coisa e tal. Depois ele disse assim, não, eu não falei que estava confirmado ainda, né? Tá na cara que é mentira, infelizmente, porque se o partido do Bolsonaro tivesse agido para acabar com essa abominação que é o piso da enfermagem, seria uma coisa ótima. Infelizmente não foi isso que fizeram. Ali parece que realmente todo mundo entrou em modo eleitoral, ninguém queria desagradar enfermeiro e coisa e tal, então todo mundo votou a favor. Quem entrou com essa ação contra o piso de enfermagem foi uma associação de hospitais e não sei o que lá, faz sentido, né? Enfim, fake news, mas é aquele negócio, né? O pessoal tá pegando no pé do Mané, mas a verdade é que a imprensa tradicional faz isso o tempo todo, não tem nada de novo no que ele fez aqui, é só mais um caso de sincericídio. A gente sabe que para esse pessoal da esquerda, fake news é o grande problema, mas só a fake news do lado de lá. A nossa não, a nossa é tranquila, a nossa é democrática, né? Não, democracia, temos que escrever a carta por democracia. Ah, não, mas os chilenos erraram na hora de votar a Constituição. Vamos lá quebrar tudo porque a Constituição tinha que ser aprovada, não interessa se a maioria votou contra ela, tinha que ser botada no ar do mesmo jeito, porque ela garante direitos e democracia. Esse pessoal é igual a Coreia do Norte, que fala que é uma república democrática popular da Coreia do Norte. Só tem democracia no nome ali. É a esquerda brasileira, só tem democracia na cartinha. Saiu da cartinha, meu amigo, democracia que se foda. Bom, uma coisa preocupante é o aumento do pedido para voto em trânsito na eleição desse ano, né? 278% de aumento, ou seja, triplicou, mais do que triplicou, o número de pessoas que pediram para votar em trânsito no primeiro turno. O que é votar em trânsito? Você pede para o TSE, fala, olha só, eu vou estar na cidade tal, meu cartório é na cidade tal, e eu quero votar lá, né? E aí, dependendo, se for no mesmo estado, você pode votar igualzinho como você vota na sua cidade. Se for em outro estado, você só pode votar para presidente da República. Então já tem urnas próprias para isso e coisa e tal, e as pessoas fizeram esse cadastro para votar em trânsito, e isso é uma preocupação. Por quê? Porque a gente sabe que pode haver questão de fraude nesse tipo de coisa. Então vão ser 333 mil votos que vão estar aí meio que nebulosos, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Tomara que a decisão final da eleição não fique por números menores que 333 mil votos, ou vai levantar muita suspeita isso daí, né? Bom, o TSE suspendeu propagandas da Michele Bolsonaro, alegando que aquele negócio que tinha que estar só 25% do tempo e coisa e tal, brigou com o Bolsonaro, estava escondendo as propagandas do Bolsonaro. É aquele negócio, o TSE virou mesmo partido de oposição, está lutando contra Bolsonaro claramente, né? Eu já falei que é uma besteira, porque a lei que o PDT usou dizia que apoiadores do candidato só podem falar um determinado tempo. Mas, se for um locutor do vídeo, pode falar o vídeo todo. Por que a Michelle não está em papel de locutora no vídeo? Tá locutora, pô, pronto. Não quer dizer nada, né? Mas, enfim, o TSE vai ser contra Bolsonaro de qualquer forma. Então, proibiram. O que acontece a Michelle pode participar apenas 25% do tempo do programa da propaganda eleitoral, né? Eu acho que é injusto, é errado, mas no final das contas não vai fazer tanta diferença assim. Os 25% do tempo já vai ser algo ótimo. A Michelle, ela traz uma imagem muito positiva para o Bolsonaro, né? Bom, o Bolsonaro criticou a operação na casa do Moro, disse que é uma agressão e coisa e tal, e de fato aquele negócio de, por causa de tamanho de santinho, tamanho de fonte no santinho para senador, acho uma besteira esse tipo de coisa, né? Não tem jeito, o Moro já está meio que tendo que admitir do lado do Bolsonaro mesmo, porque ele sabe que a alternativa é muito pior para ele. E é o que eu falo, o Moro ficou numa situação terrível com essa ideia dele de acreditar no Dória. Lembra? O Moro saiu do governo Bolsonaro por causa do Dória. O Dória que falou que naquela época lá da pandemia, falou, não, sai porque o governo vai desabar e não sei o que lá e coisa e tal. O Moro foi acreditar nele, meu amigo, se ferrou, porque ficou na seguinte situação agora. O Moro tem que torcer para o Bolsonaro ganhar. Porque imagina a situação do Lula ganhar essa eleição para o Moro e se ele não for eleito. O Moro tá fudido, meu amigo. O Moro vai estar muito fudido, vai estar preso no dia 2 de janeiro do ano que vem. Enfim, eu não acredito que isso vai acontecer. Bolsonaro vai ganhar essa eleição. O Moro tem uma chance significativa de ser eleito lá no Paraná para o Senado. Eu não sei como é que está a corrida por lá, mas pelo que a gente estava vendo, está entre ele e o Álvaro Dias.
então ele tem uma chance grande de ser eleito por lá, né? Agora, a grande notícia que aconteceu ontem foi isso daqui, né? A gente tem que agradecer ao PCC, que, olha só, orientou famílias de detentos a votarem na candidata petista, Fabiana Soler. Olha só, né? Pediu para o pessoal votar nela. O PCC mandou ordem, né? Os familiares era para votar todo mundo na candidata do PT. E aí, como é que fica aquele pessoal lá do TSE que proibiu falar que tem ligação do PT com o PCC? Ai, não pode falar, é fake news ligação do PT com o PCC. Caramba, aí ó, saiu, os caras mandaram ordem pedindo para votar nela, né? Ok, a mulher ela é mulher de um preso da facção, a pauta dela é pauta de melhoria das condições nas cadeias e coisa e tal, mas não deixa de ser petista. É aí, ó, número 13, lá em São Paulo, olha que coisa, né? E aí, é o que eu falo, o PT, o grande problema do PT é que ele é o PT, cara. Ele é o PT, é o partido da bandidagem, é o partido da esquerda, são socialistas, é um amigo do Maduro, é um amigo do Alberto Fernandes, ele não tem como fugir disso. Esse é o PT. E pelo visto, a campanha do Lula está realmente em modo de desespero. Disparou 23 milhões de anúncios para cristãos e religiosos. O pessoal está chateadinho que ninguém quer votar no Lula, né? Embora as pesquisas lá do Datafolha deem que o Lula está com 300 milhões por cento a mais do que Bolsonaro, eles sabem que na prática não é bem assim, na prática está muito mais equilibrado, muito provavelmente, na verdade, o Lula está perdendo. Eles devem ter tracking interno deles lá, dizendo isso. Então, na verdade, não faz diferença nenhuma isso daí. Mas aí que tá, eles ficam lançando mensagem, olha como é que tá a cabeça desse pessoal. A cabeça desse pessoal ainda tá na época da informação centralizada, né? Ah, não, vamos disparar um monte de propaganda e mensagem para as pessoas, porque isso vai fazer as pessoas mudarem de ideia, porque quanto mais mensagem você tem, quanto mais exposição a uma informação você tem, mais você tende a concordar com aquela informação e coisa e tal. Só que isso é um erro, isso valia na época da informação centralizada, quando as pessoas só tinham acesso a um tipo de informação, a um canal de informação, ou a poucos canais de informação muito parecidos. Não havia o contraditório, as pessoas não viam a outra opinião, o outro lado, não viam a discussão sobre aquele assunto, era só a informação colocada. Aí, na cabeça desse pessoal, quanto mais você buzinar a informação, mais o pessoal vai acreditar, o que não é verdade. Hoje em dia as pessoas pensam, elas questionam, elas têm mais de uma fonte de informação sobre aquela coisa e elas vão tomar decisão com base em múltiplas fontes. Você ficar enchendo o saco com um monte de propaganda só está piorando o seu lado, porque você está se passando por chato. Então, é o que está acontecendo com o Lula. O problema do Lula é o Lula, a plataforma dele, é o que ele defende. Ele é um partido de esquerda, um partido antirreligioso. Toda a esquerda é contra a religião. Olha só, eu sou muito sincero com vocês, eu sou ateu também, eu não acredito em religião não, mas eu tenho um respeito muito grande. Eu acho que eu reconheço que o Brasil é fortemente religioso, fortemente cristão, né? Então, no final das contas, o problema do Lula é esse. Não adianta ele agora vir dizer que, ai não, vou fazer um salmozinho aqui, vou falar um negócio com um salmo. Soa falso. Todo mundo conhece o Lula, você sabe da história do Lula. O Lula nunca foi de ir à igreja, de falar de religião. Ao contrário, já criticou religião várias vezes, já falou mal de padre, não sei o que lá. Elogiou o rapaz lá em Curitiba que invadiu a igreja, lá aquele vereador lá de Curitiba. Ou seja, no final das contas, esse é o problema do Lula, é o próprio Lula. O cara não consegue sair do lugar, tá desesperado atrás dos religiosos e adivinha, não vai adiantar nada isso, Lula, tu tá ferrado. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.